aí, me formei. E agora, por onde eu começo? Seguimores, olá! Sejam muito bem-vindos, eu sou Paola Cimarelli Landgraf, arquiteta do escritório Mais Paola, e esse é o Arc to Arc, o canal de arquitetura de arquitetos para arquitetos. Vou contar um pouco da minha trajetória para vocês e dar algumas dicas para você que é um arquiteto iniciante ou que resolveu abrir seu próprio escritório. Sejam muito bem-vindos, espero que vocês gostem do conteúdo desse vídeo. Oi gente, eu sou Paola Cimarelli Landgraf, arquiteta do escritório Mais Paola. Há 20 anos, entre alguns erros que me trouxeram muito ensinamento e muitos acertos, venho desenvolvendo projetos, especialmente projetos de alto padrão residenciais. Mas hoje eu venho falar com vocês, e aí? Me formei arquiteto. Por onde vamos começar? No meu caso, eu comecei através do meu networking, não tinha intenção de inicialmente já abrir um escritório, mas acabou acidentalmente acontecendo. Então, o que isso fez? Fez com que, através do meu portfólio da faculdade, eu mostrasse alguns dos meus trabalhos e, naquele momento, a cidade que eu vivo é uma cidade no interior de São Paulo de médio porte, tinham 2 escritórios com referência. Um deles era extremamente clássico e o outro era um escritório, hoje nós chamaríamos de um rústico industrial, mas naquele momento as pessoas classificavam como um escritório rústico. Não tínhamos um caminho do meio, fosse um pouco mais flexível. E eu sempre fui uma pessoa, eu acredito que assim, eu sou um instrumento da vontade do cliente. Lógico que hoje, com 20 anos de escritório, eu consigo imprimir a minha marca. Hoje, o escritório que eu trabalho é um escritório 100% contemporâneo. Hoje eu consigo que os clientes que querem uma arquitetura contemporânea me busquem, mas naquele momento eu trabalhava conforme a necessidade do cliente e o desejo dele. Então, eu acho que é importante para nós, quando nós somos recém-formados, nós conseguimos entender o que o cliente quer e nós conseguimos equalizar isso. Nós só somos um instrumento para que esse monte de partitura, que são todas as ideias e os desejos dos clientes, se organizem e se torne uma grande música. Porque a maioria das pessoas, mesmo hoje com 20 anos de profissão, elas não sabem qual que é um processo de um escritório de arquitetura, quais são as etapas, o que o arquiteto faz, o que o arquiteto não faz. Então é importante, nesse momento, nós deixarmos muito claro para o cliente quais são nossas atribuições e quais não são as nossas atribuições dentro de um processo, de um projeto de arquitetura. A grande questão é como conseguir esse primeiro cliente. Na minha época, eu não tive o privilégio de ter um perfil profissional do meu escritório e poder mostrar projetos. Mas hoje, se eu estivesse me formando hoje, com total certeza, eu criaria um perfil profissional em todas as redes e eu criaria clientes. Então, eu mapearia na minha região quais são os loteamentos em potencial na área que eu quero trabalhar. Então, se eu quero trabalhar numa arquitetura residencial de uma classe média, o que eu faria? Eu buscaria os loteamentos dessa região, futuros clientes, e eu desenvolveria projetos com clientes imaginários. Eu criaria perfis completamente diferentes, porque quando você tem um perfil de um cliente diferente, você tem um perfil, por exemplo, de um solteiro publicitário que ama andar de bicicleta ou surfar. Imagina o escritório desse cara na casa dele, o espaço das pranchas, das bicicletas, o estacionamento das bikes. Isso nos proporciona exercitar nossa criatividade. E eu acho que a hora que nós estamos exercitando a nossa criatividade, nós acabamos também buscando elementos. A hora que o cliente real chegar, você vai ter corpo para fazer o projeto dele, muito mais confiança, porque a hora que nós saímos da faculdade, quantas casas você projetou ao longo dos 5 anos de faculdade? São poucos projetos perto do que você vai vir a fazer hoje. Então, quanto mais você projetar e projetos mais desafiadores, maior vai ser o seu corpo. Naquele momento, quando eu me formei, o loteamento que era o da moda, ele tinha 12 metros de frente. Imagina,
para nós, naquele momento, era um lote muito pequeno. Hoje eu acho que é gigante para a realidade do mercado atual. Mas eu fiz vários projetos. Então, em um determinado momento, eu tinha 4 casas no mesmo quarteirão. Eu acho que eram 3 num lado da rua e 1 do outro lado da rua. Vocês imaginem o nível de criatividade que nós tivemos que ter, porque o lote tinha uma limitação que não tinha como. Se eu jogasse a garagem para a direita, eu tinha que pensar na posição do sol. Então, muitas vezes, nós não conseguíamos ter tanto essa diferença por conta da limitação do terreno e a profundidade de 29 metros, de profundidade. E aí, o que aconteceu? Nós tínhamos que ter muita criatividade. E isso fez com que hoje, quando eu tenho grandes desafios aqui no escritório, apesar de nós sermos um escritório voltados para o alto padrão, nós ainda atendemos muito cliente investidores e construtoras. Então, o que acontece? Hoje, nós trabalhamos muito com lotes de 10 de frente, mas a hora que nós temos esses lotes de 10 de frente, para nós é muito fácil criar. Por quê? Porque nós aprendemos dessa forma. Então, a minha sugestão para você é realmente exercitar ao máximo a sua criatividade, pesquisar, abrir um Neuffer, ver o tamanho das coisas. Por quê? Porque a hora que nós saímos da faculdade, nós ainda saímos numa insegurança muito grande de quanto as coisas realmente funcionam. Qual é o dimensionamento exato das coisas? Então, a minha sugestão é realmente um dos pontos. E aí você começa a criar a sua identidade, você começa a postar esses clientes imaginários, mas ninguém precisa saber que esse cara bacana, que surfa no verão e pedala no inverno, não existe. As pessoas podem achar essa casa linda. E, no final, é a sua criatividade que está sendo impressa lá. Uma outra forma, uma família, 2 filhos e o casal, cada um tem uma personalidade. Isso, com total certeza, vai imprimir em você muito mais identidade. O seu feed vai ficar muito mais eclético, de um modo que você vai conseguir captar muito mais clientes. E a criação de projetos conceituais é muito importante, por quê? Porque agrega valor para a sua empresa. É material para você apresentar para os seus clientes. É muito comum ainda aqui no escritório, quando eu faço a primeira reunião com um cliente que ele nunca trabalhou com um escritório de arquitetura, é a primeira reforma ou a primeira obra, nós pegamos um book com todos os projetos de um determinado imóvel e aí eu mostrar todas as etapas. Olha, nós partimos do anteprojeto. E aí eu conto o briefing desse projeto. Por quê? Para as pessoas se situarem de que a realidade daquele projeto que eu estou apresentando é completamente diferente da realidade que o cliente está me solicitando naquele momento. E, gente, a arquitetura, por mais que a gente tenha uma tendência de sempre querer imprimir a nossa marca, e é importante que o projeto tenha a nossa identidade, mas respeitando muito o cliente, respeitando os desejos dele. Então, nós temos que ser honestos com essas escolhas do cliente. Muitas vezes, nós temos vontade de colocar, por exemplo, aquele material que está super na moda, que é mega instagramável, mas assim, vai atender seu cliente? Ele vai sair feliz com o resultado desse projeto? É importante nós, muitas vezes, colocarmos o nosso ego dentro do bolso e pensar que, assim, o cliente satisfeito é um retorno muito maior do que uma imagem bonita que vai para o Instagram. O cliente, quando ele convida os amigos e fala, nossa, era essa casa que eu queria ter, não tem preço. Eu acho que isso é a nossa maior propaganda. Agora, conversando com vocês, eu me lembrei de um caso de um cliente de uns 5 anos atrás. Naquele momento, o escritório já era um escritório consolidado, com uma arquitetura extremamente contemporânea, com linhas retas. E ele chegou um dia, no final do dia, para a reunião, e ele me falou, olha, eu quero você, mas eu faço questão que a minha casa seja toda com recortes de telhado. E aí, o que aconteceu? É algo que não é muito comum. A minha arquitetura é uma arquitetura com linhas mais retas. E naquele dia eu falei, não, tudo bem. Não é o que eu tô acostumada a trabalhar, não faz parte do nosso estilo, mas é o que você quer para tua casa, eu vou fazer. E aí eu desenvolvi o projeto, foi um projeto muito bacana, num condomínio lindo aqui da região, com uma vista de um pôr do sol
que era maravilhoso. E aí ele queria que a área de lazer fosse voltada para o pôr do sol. E eu tentei de todas as formas, olha, é o momento que você vai usar a casa, eu quero que você tenha consciência que então você vai ter o pôr do sol, mas você vai ter que ter persiana, ar-condicionado. Não é o ideal. O ideal é que a gente tenha realmente no sol nascente. A gente usa uma área de lazer a partir das 11 da manhã, do meio-dia, e é exatamente esse horário que ia começar a incidir o sol. E aí passaram-se alguns 2, 3 anos, acho que uns 3 anos. Um domingo eu recebo mensagem desse cliente no WhatsApp. A hora que eu recebi a mensagem me deu até um frio, assim, eu falei, a obra estava entregue já, não sei, acho que uns 6 meses mais ou menos, mas ele tinha demorado para fazer a marcenaria, então assim, aí eu pensei, putz, o que será que aconteceu para ele estar me mandando mensagem esse horário? Então era umas 5 da tarde, mais ou menos, de um final de semana, de um domingo. E aí, a hora que eu abri era uma foto da janela da casa, do espaço gourmet, desculpa, com a bancada, a churrasqueira do lado, uma super picanha. E aí o cliente me escreveu assim, era exatamente isso que eu queria, era exatamente isso que eu sonhei, muito obrigada. Aquilo, gente, é assim, eu poderia ter tentado induzir, fazer arquitetura que é o estilo que eu gosto e que eu acredito e que eu fui criada na faculdade. Eu poderia ter brigado, batido de frente com o cliente e falado, não, eu acredito nisso, é isso que eu quero. Ele faria comigo? Não sei. Ele seria feliz nessa casa? Acredito que não. Ele não se identificaria com aquele ambiente. E aí eu penso, quando eu recebo uma mensagem desse tipo de um cliente, o que realmente vale a pena? Para que eu tô aqui? Para que eu vim? O que o cliente espera de mim? Com total certeza, ele espera que ele chegue na casa dele, ele se identifique e fale, a minha casa é única, é aqui que eu me sinto bem, é aqui que eu quero estar e eu tô muito feliz dessa forma. Então, eu acredito que no caso específico desse cliente, eu fiz o melhor trabalho. Por quê? Porque eu fiz o que ele queria de uma forma correta, íntegra, honesta, mas tecnicamente exemplar, mas não é o estilo da minha arquitetura. Mas eu fiz uma família feliz e eu tenho certeza que esse cliente, quando as pessoas vão na casa dele, ele fala, putz, é com ela que você tem que fazer. Por quê? Porque ela te respeita. Então, acima do que você pensa ser importante, eu sei que muitas vezes eu quero usar aquele material maravilhoso que é 0% de inclinação para aquele telhado slim, chiquérrimo, mas não é o que o cliente quer. E aí, nós estamos aqui para quê? Para fazer o cliente feliz. É só para isso. Nós somos o instrumento desse cliente. Por isso que é muito importante na nossa primeira reunião você ouvir o cliente. Você sentar e falar, me conta o que você gosta. Quando você chega em casa, o que te dá muito prazer e o que você acha que não tem necessidade nenhuma. E aí você faz um projeto em cima disso. E com certeza você vai fazer muito sucesso ao longo da sua carreira com o seu primeiro cliente. Sei que a nossa primeira reunião é uma insegurança muito grande. Até hoje, dependendo da reunião, eu ainda fico muito insegura. Por quê? Porque nós não sabemos. Então, quando eu entrego algo muito inusitado e novo, eu tenho essa sensação de, nossa, qual será que vai ser a aceitação das pessoas? Será que elas de fato vão gostar? O cliente, será que ele vai gostar disso? Ele vai se identificar? Então eu ainda tenho aquele frio na barriga, mas que eu acho que é maravilhoso. Por quê? Porque nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para trocar experiências. Então você é formado, é apto a fazer isso. Entenda seu cliente, escute-o. Acho que a primeira reunião, o mais importante é você ouvir do que ser ouvido. Então, é importante você conduzir o cliente para ele contar tudo que ele mais ama e ele deseja em uma casa. Muitas vezes as pessoas têm vergonha de nos contar, então nós temos que deixar as pessoas à vontade para elas nos contarem os desejos mais obscuros, mas que vão ser o nosso maior aceite lá na frente, e respeitar e fazer da melhor forma esse projeto.
Bom, gente, esse é o Arq2Arq, um canal de arquitetura para arquitetos. Sejam bem-vindos, esse é o nosso primeiro vídeo, espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal e ativem as notificações no sininho.